Se fosse o governo Bolsonaro, vocês estavam fritando o Bolsonaro hoje. Hoje vocês estão passando pano pra esse anão aí de presépio. Ô sua jornalista incompetente, eu não tenho qualificação de ser chamado de coach, porque eu não mexo com isso. Vá pesquisar e trabalhar direito, menininho. Eu queria aproveitar, Natuza, a gente se conheceu no negócio do Rio Grande do Sul, eu queria te fazer uma pergunta, até pra gente terminar esse assunto. Imagina, levaria 20 horas pra levar essas pessoas que estacionaram carros nos bolsões pra os pontos de ligação com o sistema de transporte. E aí você esqueceu do ônibus? Esqueceu de tudo? Corte rápido. Você trouxe o número, e quando a gente tem o número, já que você trouxe ele hipotético, vamos trabalhar ele. Se você trouxe o número que o teleférico não suporta levar, qual que é o problema de colocar uma linha de ônibus lá e integrar de novo, voltar pra uma estação, chegar onde precisar, ou levar até o centro da cidade, porque um ônibus, você imagina eu colocando 80 pessoas dentro do ônibus ao invés de colocar 80 carros parados na via. Imagina a despoluição. A cidade hoje, ela tá puro esgoto, naquilo que a gente chamava de rio. Desde 1990 eles não conseguem limpar esse rio. Tem alguma coisa... Deixa eu te falar uma coisa, você que tá assistindo aqui, eu tô pedindo socorro pra todo mundo do Brasil. Tem alguma coisa errada no que esses caras estão fazendo. Não tem como ficar desde 1990 pra limpar o rio e não conseguir terminar. É da Sabesp, o governo do estado que tem a maior responsabilidade, mas a gente como prefeitura, se você, dependendo de quem você escolher, você pode atrapalhar, resolver isso, ou você pode cobrar isso e fazer com que a gente crie política pública pra limpar todos os mananciais dentro da cidade. A gente vai falar disso lá na frente. Vamos chegar lá. Como é que o senhor vai resolver o problema da alfabetização em São Paulo? Olha, eu sou educador, eu amo o ensino, e eu sei que o lugar onde a gente mais vai economizar o nosso dinheiro, tem uma mania das pessoas falarem dinheiro público, mas não existe dinheiro público, o dinheiro é privado, só que ele é administrado por alguém que a gente vota por um período para devolver em benefício. Eu te pergunto, o atual prefeito pegou o ensino dessa cidade em segundo lugar e fez esse ensino cair 20 e poucas posições, salvo engano. O que acontece? Quando alguém é dedicado nisso, na rede privada eu sou dono de rede de escola também, então eu tenho um compromisso muito grande com isso. Eu tenho 4 filhos, eu vim do ensino público, e para todas as mães e todas as comunidades que eu vou, Natuza, elas falam assim, ó, cuida das crianças. Ela acabou de provar aquilo que eu tenho batido há alguns anos numa tecla chamada escolarização. A gente investe 25 bilhões do orçamento de 111 anos, que vem vai ser um orçamento global da Prefeitura de São Paulo de 120 bilhões. A gente investe esses 25 bilhões e as crianças, 90% delas, elas não estão aprendendo e não estão liderando o crescimento e não estão apontando nada para o futuro. Elas estão numa ocupação, é como se a gente gastasse 25 bilhões para ocupar essas crianças. A alfabetização é muito simples. O modelo que o PT vem empregando, né, de tanto que eles já assumiram 3 vezes a Prefeitura de São Paulo e a 4ª vez que eles estão dominando a presidência da República, eles não querem trazer, não querem fazer com que a criança amadureça rápido. A gente precisa levar as crianças para a prática. Qual que é o problema da escolarização? É muita teoria e pouca prática. A gente não é um povo que está colocando identidade esportiva nos nossos alunos. A gente não é um povo que está preocupado em fazer eles pensarem. Nós estamos criando militantes nas escolas, e eu posso falar, assim, sem criar confusão, não estou a fim de criar problema com ninguém, mas eu quero aqui olhar nos seus olhos. Eu sou fruto de escola pública, sou filho de faxineiro, meu pai é funcionário público aposentado, estudei a maior parte da minha vida em escola pública e eu aprendi algo. Idolatrar Karl Marx, a ficar com raiva dos Estados Unidos e criar essa guerra entre trabalhador e empreendedor. Eu trabalhei por 13 anos para outras pessoas, até ter as minhas empresas, empregar centenas de pessoas e pagar milhões de impostos. Eu posso falar para você uma coisa, se a gente não mudar isso aqui, ó, não investir nisso. O Brasil tem um índice alarmante de homicídios, que eu sei que é o que toca o coração de vocês, e a nossa segurança é o item mais pedido na nossa cidade. É o seguinte, as pessoas não aprenderam inteligência emocional. Elas matam por qualquer coisa. Aonde que a gente deve ensinar elas? Na escola? Mas, candidato, como é que o senhor vai resolver o fato de não serem alfabetizadas, esse volume todo, com uma atitude mental positiva? Não é atitude mental, não. Isso é prática. Eu respondi já, Natuza. É questão de levar a criança para a prática. E como é criança, tem que ser lúdico. Existe uma coisa no ensino que é chamada andragogia. Aqui no Brasil, nem no ensino superior se usa isso. A gente usa o ensino lúdico para adulto e ocupa a criança o tempo inteiro com teoria como se ela fosse adulta. Presta atenção que eu vou te falar. O ensino americano, inclusive, depois que eu descobri isso em 2006, que eu tô no ensino desde 2006, eu já fui instrutor num grupo de telecomunicação e desde quando eu virei instrutor, eu me apaixonei pelo ensino. Eu tenho 1,5 milhão de alunos na internet. As minhas redes sociais aí no TikTok tem 3,5 bilhões de marcações com meu nome, tudo por vídeo, ensinando alguma coisa, uma pílula. Inclusive, antes da gente começar a entrevista, eu tava te dando uma dica ali de como fazer algo emocional. Eu me senti honrado de poder te responder isso. Mas a questão da alfabetização é muito simples. Tem que tratar de forma lúdica. As crianças, elas precisam de gostar do que estão aprendendo. O que a Cibele falou? Antigamente, a educação funcionava, tinha tantos alunos em sala, agora a gente tem um dobro de alunos. Esses políticos, eles não estão preocupados nisso. E desculpa, eu não queria gastar meu tempo falando de outra pessoa, mas o atual prefeito, ele não cobra isso. Você vai me ver, porque nas minhas escolas eu faço isso, tá? Eu vou nas escolas ler livros. Você colocou aí que eu sou escritor, eu já publiquei 62 livros. Eu sou um amante do ensino. O ensino vai fazer... convencional? Porque eu tô entendendo que o senhor é contra o ensino convencional. Eu não falei contra, não. Eu falei contra a escolarização. O que é escolarização? Eu ensino um monte de coisa pra uma criança que ela não vai usar na vida dela. Tem um grau de desinteresse muito grande. Vou falar uma coisa aqui que vai virar uma notícia distorcida, certeza. Os Estados Unidos da América não estudam geografia. Aí você fala, vai cortar a geografia da escola? Eu não falei, é só pra você pensar. A gente faz todos os alunos da rede pública estudar Bhaskara. Ninguém sabe explicar pra que serve isso. Isso é pra engenharia. E a maior parte dos engenheiros nunca usaram esse negócio.
E aí a gente não tem ninguém questionando isso, a gente ocupa realmente. No começo, na primeira infância, é só recreação, a gente tem que fazer a parte lúdica e divertida para eles aprenderem, as crianças precisam de aprender. Tem crianças com dificuldade de aprendizado. As crianças da favela, Natuza, elas com problema de nutrição, elas não conseguem desenvolver o cérebro delas, sabe por que eu sei? O espírito público me picou em 2019, lá na África. Eu tenho um trabalho lá, e eu prometi para aquele povo, só sair de lá depois de ir pra última família dentro da última casa. Se quiser ver, vai no meu YouTube, Pablo Marcal, você pode ver Camizungo, Pablo Marcal. Eu prometi servir aquele povo, eu só quero finalizar te falando isso. Eu vi o progresso que essas pessoas tiveram. Eu não acreditava que eles conseguiriam, né, sair do lugar. As mulheres, elas trabalhavam na enxada, em outras fazendas, para sustentar a família. As crianças cuidavam de criança e os homens ficavam em casa. Eu fiquei abismado de vez. Foi em 2019. Hoje, 2024, sabe que jeito tá lá? Pleno emprego, eles constroem as casas. E eu tenho chocado com a mudança de mentalidade. É por isso que eu acredito. Se o povo africano conseguiu ali em Angola, no Camizunga, onde eu sirvo, eu tenho certeza que a família mais pobre da cidade de São Paulo também vai conseguir. Eu ainda não entendi como é que os professores vão aplicar o seu método, mas a Não é gente meu tem que não, ir pra... eu sou prefeita, não sou professor e nem secretário de educação. Corte rápido. Mas eu quero ir pra saúde, porque eu sei que esse é um se tema... você não entendeu, desculpa. Eu vi que você não gostou quando o Datena interrompeu. Não, o senhor pode me interromper. Tá. Fique tranquilo. Então vamos lá. A gente trata a pedagogia de um jeito e não tem andragogia no ensino brasileiro. Eu falei, acho que você não pegou aí, eu posso explicar. Só que a criança, na primeira infância, a gente dá muita teoria pra ela. E a gente tem que colocar a pedagogia, que é ser lúdico. Pedagogia significa isso, ensino para criança. Andragogia é ensino para adulto. Aqui no Brasil parece que tá invertido. A gente soca a teoria, a gente tem um professor para muitas crianças, é por isso que elas estão só numa ocupação e algumas na recreação. Para você alfabetizar alguém, você precisa de fazer o quê? Você precisa levar pra prática. Precisa assimilar com a vida cotidiana da criança, ela aprende mais rápido. É isso que a gente faz. Eu não sou contra o ensino público, não, mas hoje você tem que saber uma coisa. Se eu te fizesse uma pergunta, se eu tivesse um filho hoje, você que tem um filho na rede pública, se eu te falar que a rede pública é mais cara que a rede privada e te desse um cheque, essa não é uma proposta, é uma hipótese. Toma aqui, ó. Estou te dando um cheque, que o seu filho custa R$8.000 por ano aqui na rede pública. Você colocaria esse cheque de volta na escola que seu filho está, ou você ia colocar numa escola privada para a sua situação? Por isso que a gente tem que rever o Estado, ele está com uma múltipla falência em várias situações. O Estado está grande demais, está pesado demais, é muita companheirada, é muita ineficiência, é um Estado completamente corrupto. A gente precisa de ter gente nova justamente por isso. Mas quanto vai custar, candidato? Vamos lá, eu não fiz essa proposta. Tá, mas parte do meu Mas eu vou te falar qual é a minha proposta. Eu quero ouvir sua proposta e saber quanto que ela vai custar. O que você vai fazer então com a saúde? Vamos lá. A saúde da cidade, a gente gasta um pouco menos do que a educação, pra você ter uma noção. Quanto mais a gente investe em educação, menos a gente vai gastar dinheiro em segurança e em saúde também, tá? Não que tem que cortar o que você tá fazendo, mas uma pessoa que muda isso aqui, ó, muda a nutrição. A pessoa vira, na escola, ela tem uma identidade esportiva, ela fica competitiva, ela aprende sobre nutrição, ela cuida da vida dela e sai mais barato pra todo mundo, tá bom? Eu acredito que a reeleição é o maior mal da política brasileira. Por quê? Porque as pessoas usam o pouco dinheiro que tem no caixa da prefeitura pra ganhar eleição ou pra eleger companheirada. E eu, quando você fala que a lei fala isso, eu fico muito animado, porque eu preciso de ir lá no Congresso convencer alguém. Hoje eu tenho relacionamento com mais de 300 deputados ali, eu chamando no WhatsApp. Aí você fala, cara, mas o que é isso? A gente precisa de propor coisas que vai mudar a situação do país. A gente, por exemplo, não recicla carro. Você vê o país, a gente não recicla. E tem lei que fala que carro não pode ficar jogado na rua e a gente não cumpre. A gente tem tantas leis. Tem leis que fala que a gente tem que saber cantar o hino nacional para ser empossado, mas entrou em desuso, mas ninguém revogou ela. E a gente não segue. Eu fui estudar, eu fiquei na academia de direito 5 anos e até falo para vocês que agora que eu vim entender o porquê que eu mexi com isso, porque eu não segui carreira jurídica. Para entender de contrato, é uma das coisas que mais me salvou até hoje, eu vou te falar. Nós vamos revisar os contratos, que eu sei que a primeira coisa a gente vai levantar dinheiro. As outras receitas eu já falei nas outras duas perguntas anteriores, mas o que eu quero é fazer isso virar dinheiro. Lixo é dinheiro. Um fecho na criminalidade. Como é que você vai dar um fecho na criminalidade? Olha, tem duas formas, tratar o efeito e a causa. Todo mundo quer ouvir como trata o efeito. O efeito é com anticrime, então um negócio dentro do anticrime chama pré-crime. Algumas pessoas gostam de debochar disso, mas fazer o quê, né? Já funciona em outros lugares, é só aceitar e ficar assistindo aqui. A cidade de São Paulo, ela tem poucas câmeras pro tanto de gente que tem aqui. A gente precisa de controlar isso com análise preditiva. Vou explicar o que é. Você imagina você andando no distrito de Pinheiros, que é o mais violento. Você andar ali, a câmera com análise preditiva, que é a inteligência artificial fazendo análise, a pessoa tem um comportamento. Fala rasgado na linguagem dos manos. O negócio, o cara tá ali preparando pra bater uma fita. Na hora que ele vai meter a fita, essa câmera detecta, e eu não quero que as pessoas fiquem indo presas, não. Eu quero que elas se sintam tão seguras na cidade, detectadas para não cometer esse tipo de coisa. E aí o que a gente vai fazer? Eu tenho um drone na minha segurança pessoal, que é um drone que acha a gente debaixo de árvore, é térmico, ele tem sirene, ele tem alto-falante, e também tem na Califórnia. Você extrapola a velocidade em algumas rodovias da Califórnia, esse drone vem em cima do carro. Então você imagina, a gente começa a testar num distrito. Eu não acredito em nada que é grande solução onde a gente vai gastar bilhões. Vamos fazer isso, bilhões. Tudo tem que ser testado. Tudo tem que ter um amparo da lei, tudo tem que ser testado, e a população, porque a gente está servindo a população, ela tem que aprovar. Eu quero ver quem vai duvidar, porque ninguém aguenta. Cada 3 pessoas que moram na cidade de São Paulo, uma já foi assaltado, pra você ter uma noção. Isso é um absurdo. Agora você imagina a sensação de segurança, você que não deve nada pra ninguém tá nem aí, você tá aí. Agora, vamos sentar com o governo do estado, porque o governo do estado tem a polícia ostensiva. Minha proposta pra guarda, enquanto a PEC 57 não é votada, que eles têm a intenção de fazer a guarda virar polícia, nós vamos triplicar a guarda, sabe por quê? Porque a sensação de insegurança na cidade é absurda. As pessoas estão vendo, na década de 90, Natuza, as pessoas, elas respeitavam a polícia. Eu que fui aluno de escola pública, eu lembro de todo mundo respeitar o professor. Ó, pra você ver de novo, eu te falei de como tratar o efeito. Vamos agora na causa. A causa é educação.
A gente tem uma perda de autoridade, ninguém respeita político, ninguém respeita a polícia e ninguém tá respeitando o professor. Ou seja, a gente tá com uma falência, não é contra o PT, não é contra a comunista, é contra as instituições democráticas. Aí você fala, mas por quê? Porque a gente perdeu a base de autoridade, a gente perdeu a disciplina. Inclusive, só para dar uma dica para vocês sobre isso, eu acho que vale a pena eu responder isso, o político, ele tem um tipo de escola de acordo com o seu caráter. Por exemplo, o Lula, que sempre foi um militante, sempre foi alguém que sempre agiu com improdutividade, transformou o ensino superior numa coisa improdutiva e militante, é de acordo com o caráter dele. Por exemplo, o Henrique Cardoso, que era acadêmico, ele fez só 1 ou 2 faculdades federais. O Lula, que é quase analfabeto, ele fez o quê? Ele fez quase 20, mas pra quê? Pra desenvolver a militância, que levou ele ao poder. Por exemplo, o governador do estado de São Paulo, ele é militar. O que ele acabou de fazer por lei? Inclusive o povo de São Paulo decidiu, através da Lesp, transformar algumas escolas em um modelo cívico militar. Por quê? Porque ele é militar, ele entende que tá faltando disciplina. Marcelo, e a sua? Qual que é o seu caráter? Eu sou esportista, eu sou triatleta, eu sou Ironman, sou Ultraman, inclusive. Mas segurança. Não, mas eu tô explicando. A segurança começa na educação. Vamos lá, vamos pegar um contrato da prefeitura que cobra 27 mil reais pra tirar uma árvore. Você que não entende disso, Natur, você acha que vale 27 mil reais num contrato tirar uma árvore que tá pra cair? 27 mil? Quando eu falo de revisar contrato, ali tá a maior economia que existe. E eu posso falar, a minha briga não é contra comunismo, contra PT, é contra gente que tem contratos que estão ali há 20 anos. Essas pessoas vão ter que perceber que tem alguém novo ali que quer mostrar serviço. E aí eu deixo meu apelo pra vocês. Um prefeito igual o Ricardo Nunes, ele está fechado com 12 partidos políticos. Eu não sei se você sabe, a coisa mais cara que vocês vão fazer na vida de vocês é escolher um cara desse. Pegar a companheirada do PT, que já governou a cidade por 3 vezes e não resolveu nada. Na vez do Haddad, que é um péssimo ministro da economia, ele foi perfeito. Ele gastou dinheiro com esses contratos, aí a nossa ciclovia, só para pintar o chão, foi mais caro do que banhar ouro o asfalto. O senhor acha que o senhor consegue garantir que o seu partido, que o senhor entrou não faz muito tempo, não tem vinculação? Eu não posso garantir isso. Porque a gente passou em 2006, não sei falar isso. Não sei se o senhor se recorda, uma situação muito dramática aqui em São Paulo. Sim. A gente tem trauma do que aconteceu, o PCC resolveu atacar em várias frentes e a população ficou sob medo. Então qualquer história que aponte ligação com a organização criminosa é um tema de suma importância para os eleitores e para a sociedade. Sim, a gente tá vendo os ônibus aí, com a máfia de ônibus do Ricardo Nunes, a gente já tá percebendo isso. Da minha parte, tá? Eu seria um mago e falar que eu não conheço todo mundo do partido. É como você mesmo falou, eu tô há pouco tempo. Eu deixei bem claro, isso não é desonra com as pessoas do partido, mas eu quero um futuro, a pessoa falar, cara, se nenhum partido você consegue entrar, porque eu queria um partido de gente, não tem problema. Não faz sentido nenhum te falar, eu garanto. Agora, eu garanto que eu, Pablo Marçal, não tenho nenhuma vinculação, não vou baixar a cabeça pra ninguém que é bandido. Zero possibilidade disso acontecer. Da minha parte, eu te garanto. Agora, o partido, sei lá quantas mil pessoas tem nesse partido. Mas para se precaver, o senhor não fez nenhum pedido, nenhuma averiguação interna? Porque se ficar provado o que ele diz, né? Que ele responda, por favor. Corte rápido. Não só que ele responda. Sim. Ele é o presidente do seu partido e eu imagino que como presidente do seu partido, que está com o senhor o tempo inteiro, ele vai ter influência na prefeitura. O eleitor merece saber se ele vai ter influência na prefeitura. No ano passado, por exemplo, um outro dirigente do PRTB foi indiciado pela polícia por associação ao PCC. Então você vai olhando ali. Esse é quem? Quem? Esse é o Escobar. Tá, esse nem faz parte do partido. Ele esse ficou 3 dias no comando. Ele nunca foi membro. Ele supostamente ficou nesse comando. Ele não chegou a ser inscrito no partido. Ao que consta aqui, onde eu fui atrás. Ele ficou 3 dias e depois saiu. E depois que acabou desligado. descobrindo isso, foi desligado. Exato. E tem outras denúncias envolvendo outros integrantes. O senhor, que tem preocupação com a sua reputação, eu imagino. O senhor, que quer dar segurança para a população de São Paulo, de que o crime organizado não tem nenhuma relação com o partido, vai pedir alguma medida para o senhor se blindar disso? Se o presidente tiver alguma coisa, eu vou pedir o afastamento dele. Mas isso vai ter que ser comprovado. E eu não quero fazer juízo de valor, porque eu tô percebendo que bem no dia, sabe assim, criou um tanto de manifestação, eu não tô invalidando o que foi publicado, mas criou-se tantas coisas ali para pressão no debate, que eu me pergunto, por que não saiu antes? Parece que essa conversa é de meses atrás. É assim, eu quero que isso seja apurado. É do início do ano, só vingando então, fevereiro. O negócio é do início do ano, a pessoa espera bem no dia do debate para jogar uma bomba ali pro negócio. Eu, da minha parte, fico em paz. Não tenho compromisso com bandido nenhum. Você falou uma coisa do presidente, o presidente não manda nas minhas decisões, eu escolhi a vice. Não tenho nenhum cargo comprometido para ninguém, porque eu vou fazer um processo seletivo com todos os partidos. Vou fazer no modelo da Inglaterra, que a oposição é sombra, e não uma oposição que quer destruir a prefeitura. Teve um episódio em 2022, que foi o episódio do Pico dos Marins, em que o senhor levou 32 pessoas pro topo de uma subida até o pico. Acabou que o grupo ficou preso, uma parte desceu, ficou preso. Eu vou te ajudar aí nessa informação. Não, deixa eu só fazer a pergunta. Ficou preso lá no topo da montanha no meio de uma tempestade, as barracas voaram, uma ventania levou as barracas, enfim. E acabou isso ensejando uma investigação contra o senhor que foi prorrogado agora, inclusive, por tentativa de homicídio, por supostamente ter colocado em risco a vida dessas pessoas. Como candidato a administrar uma cidade requer esse tipo de cuidar das pessoas, então. Eu queria muito que o senhor dissesse para o eleitor o que aconteceu nesse episódio, porque esse eleitor, de novo, pode estar inseguro com esse tipo de informação. Não precisa ficar inseguro com a realidade. Com o tipo de informação, você sempre pode ficar inseguro até checar a realidade. A realidade dos fatos não subi liderando grupo nenhum. Eu subi 5 horas depois que o grupo subiu. Ninguém ficou perdido. A gente já foi algumas vezes nesse pico e ficou deslocado 2 grupos. Eu mesmo pedi pro corpo de bombeiro vir porque eu não conseguia comunicar com o grupo de baixo. E essa denúncia de homicídio, de tentativa de homicídio, as pessoas que estavam são amigos e sócios.
não teve uma denúncia de nenhuma pessoa. Uma pessoa, por conta de motivação política, né, por eu ter amizade com o prefeito da cidade dela, foi lá e ofereceu uma denúncia no Ministério Público. E, inclusive, fui difamado pela Rede Globo de televisão, no programa do Fantástico. Fizeram uma desossa com a minha imagem em relação a isso e ninguém que estava nessa subida reclamou de nada disso. Eu subi 5 horas depois, eu não liderei grupo, coisa nenhuma. Então, assim, aquilo foi um erro? Sim, as pessoas erram. Você não vai me ver cometendo o mesmo erro 2 vezes. Eu sou um homem maduro aos 37 anos de idade, casado com a mesma mulher, inclusive minha única namorada, tenho 4 filhos e dezenas de empresas. Pra te falar uma coisa, já errei muito na vida. E não precisa errar de voltar no mesmo erro. Você não vai me ver 2 vezes fazendo a mesma coisa. Então, assim, isso me trouxe amadurecimento e eu posso falar pra você, tudo aquilo que você me vê errando, você vai me ver corrigindo a rota. Candidato, pra gente concluir, saiu uma pesquisa da Datafolha nessa quinta-feira e o senhor aparece com 14% das intenções de voto ao lado do Datena. Então, o senhor tem ali um primeiro pelotão de Nunes e Boulos e um segundo pelotão com o senhor e com o Datena. E segundo a mesma pesquisa, 30% dos eleitores da cidade dizem que não vão votar no senhor de jeito nenhum. Eu queria lhe perguntar, o que o senhor vai fazer, qual é a sua estratégia para crescer no primeiro momento e qual é a sua estratégia para diminuir a resistência do eleitorado de São Paulo nesse patamar dos 30%? Olha, Nato, se eu contar a estratégia para crescer, o Boulos vai copiar. Então não vou contar a estratégia de crescimento, tá? Corte rápido. Quando você percebe que existe um investimento de milhões em pesquisas, é para mudar a opinião com as pesquisas. Vou fazer um desafio para todo mundo. Vocês vão pegar no Google a Exame. A Exame de anteontem, ela colocava o Ricardo Nunes na frente. A Exame no outro dia já colocou o Boulos na frente. Vou te falar o que é pesquisa. Pesquisa e a eleição e a mineração, você só conhece na apuração. Você imagina a gente, Flamengo e São Paulo. Eu que sou São Paulino, tava assistindo o jogo, né? A gente ganhou de 1-0 dos flamenguistas. Você imagina o Instituto de Pesquisa perguntando pro Flamengo, quem vai ganhar? Flamengo vai ganhar. E quem que vai ganhar pro outro? Quem que você rejeita? Deixa eu te explicar uma coisa. Tem alguns viés na pesquisa. Primeiro é quem paga. Segundo, o horário que você tá fazendo, o lugar que você tá fazendo e a ordem, o método que você tá utilizando. Como eu sou analítico, eu gosto de ver essas pesquisas, não pra ficar preocupado onde eu tô. Porque eu acabei de chegar. A pergunta que eu faço pra todo mundo é, como que alguém que acaba de chegar no primeiro dia, em 48 horas, tem 10% de pesquisa? O que esses caras fazem? Eles fazem de tudo pra desanimar os concorrentes. E aí, sabe o que acontece? As pessoas realmente desanimam. Eu sei de uma coisa, a eleição é dia 6 de outubro. E até o dia 6 de outubro a gente tem um probleminha. As pessoas vão ver quem é de verdade. Vai ver, por exemplo, que a Tabata, ela tá sendo um para-choque de comunista. Ela não fez uma pergunta pro Boulos ontem. Pra quem não leu o debate, deixa eu explicar o debate. O Ricardo Nunes, ele não tem perfil pra ser prefeito, ele foi o mais atacado porque ele é o prefeito. Não é porque ele é o mais forte, é porque ele é o prefeito. Ele é o candidato mais caro de todos, com 12 partidos de coligação. O Boulos é o PT Kids, é o PSOL. Só tem um prefeito do PSOL no Brasil, que é lá no Pará, e tem 70% de rejeição. Pra esquerda, o Boulos é uma piada, só que não tinha outra pessoa pra colocar aqui, e colocaram o PT Kids. Aí o que acontece? Colocaram também o Datena. O Datena não quer de forma nenhuma ser prefeito, mas ele tá indo pra ver até onde vai. Eu queria pedir pra vocês levarem a sério e entender o jogo. O Datena é amigo do Boulos e fez aquela dobradinha junto, a Tabata não faz pergunta pra ele, e de um lado tá fazendo o quê? Tá ali aguentando o tranco pra ver se continua prefeito, só que isso não é vantajoso pra cidade. Foi aí eu termino a resposta falando o seguinte, quando eu vi o PL sacando o Salles, eu percebi que tinha alguma coisa errada aqui na cidade de São Paulo. Foi onde eu decidi ser prefeito dessa cidade. Se eventualmente o senhor não for pro segundo turno, o senhor apoiaria quem? Não vai ter segundo turno. E já que tá acabando, eu queria aproveitar, Natuza, a gente se conheceu no negócio do Rio Grande do Sul, eu queria te fazer uma pergunta, até pra gente terminar esse assunto. Canalhas! Se fosse o governo Bolsonaro, vocês estavam fritando o Bolsonaro hoje. Hoje vocês estão passando pano pra esse anão aí de presépio. Ô sua jornalista incompetente, eu não tenho qualificação de ser chamado de coach, que eu não mexo com isso. Vá pesquisar e trabalhar direito, menininha. Uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. Isso partiu do endereço certo. Isso partiu de um coach chamado Pablo Marçal, que postou um vídeo contando essa mentira. Você acabou num programa de televisão fazendo uma... Eu quero deixar em aberto aqui, eu nem vou adjetivar o que você fez, mas eu acredito que foi um pouco fora da realidade falar que eu fiz fake news por conta de Paulo Pimenta e tudo. E foi comprovado pelo SBT, pelo governador do estado de Santa Catarina. Eu fui um dos civis que mais ajudaram o Rio Grande do Sul, encaminhei 206 carretas para lá, foram milhões de suprimentos, mandei minhas aeronaves, parei minhas empresas, criei aplicativo de resgate, fiz tudo. Eu não quero medalha de herói, ninguém precisa falar que eu sou herói, mas eu queria saber de você. Porque na injustiça que você, como uma jornalista, acabou fazendo, eu tive 56 milhões de visualizações e uns 200 mil comentários e acabou criando uma disposição entre eu e você. Eu queria saber se você sustenta aquilo que você falou da minha pessoa, né, que eu produzi fake news, ou se você, né, de alguma forma vê que aquilo foi um erro, que eu quero até remover o processo que eu fiz contra a Rede Globo e a sua pessoa, porque eu não tenho interesse em levar isso adiante. Candidato, a gente precisa realmente, senão o senhor vai acabar tendo um tempo maior do que os outros, isso não é justo. Você se arrepende ou não de ter falado? Porque pra mim tá tudo bem. Tá mantido e o tema é eleição. Candidato, o tema não sou eu. Infelizmente, que prejudica, o tema sou eu. Você falou de mim, aí o tema prejudica a minha pessoa na eleição. Eu sei, candidato, mas a gente tá falando de propostas. Tá bom. Tá? O que foi dito, tá mantido.